Oi, pessoal, boa noite. Tá dando para me ouvir direitinho? Te escuto bem, Juliana. Boa Ah, que noite. ótimo. Boa noite, Glaucia. Boa noite a todos. Tô aqui, você está falando do Maio Verde, estou aqui também de verde hoje, em homenagem ao Maio Verde da conscientização da doença celíaca, né? Espera aí, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos, né? Isso, e a gente vai aproveitar, inclusive, para responder as perguntas que a gente deu aí, caixinha de perguntas do Instagram. Então, muito obrigada desde para quem enviou. A gente já selecionou várias aqui para a gente conversar a respeito. Tá ótimo. Então, Juliana, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Eu falei com o pessoal, você já esteve aqui no perfil, a gente fez outros lives, né? Mas quem está chegando agora, Isso. Oi, gente, boa noite, né? Meu nome é Juliana. Eu, junto com minha sócia, Daniela, tá aqui me ouvindo também, nós somos farmacêuticas, proprietárias da farmácia Bem Viver. É uma farmácia especializada em pediatria e geriatria e atende essas deficiências nutricionais. O que é o nosso foco? Tratar de acordo com a necessidade do paciente. Então, nossos medicamentos são sem glúten, sem lactose. Então, eu e a Daniela temos uma preocupação muito grande em estar promovendo a saúde do nosso paciente. Então, ela sempre está, ou eu ou ela, dentro da produção, da linha de frente, garantindo aos celíacos, aos diabéticos, toda a população que necessita de um tratamento especial, um conceito diferencial. Além do atendimento sempre conosco, a gente sempre está conversando com o nosso paciente, uma assistência farmacêutica direcionada. Então, esse é é o nosso, o que a gente sempre queria, né? O que a gente buscou durante todos os anos. E a Glaucia tem sido assim uma parceira fenomenal, né, Glaucia? A gente tem feito parcerias, conversas com os nossos pacientes, com os nossos clientes, os pacientes da Glaucia, sempre para tentar buscar o melhor para todo mundo, visando sempre a saúde e respeitando a individualidade de cada paciente, que eu acho que é o principal no estudo, né? e é super importante, eu digo até enquanto prescritora, a gente ter uma certeza de que o paciente não vai, principalmente o celíaco, não vai ter problema de contaminação na população, pode acontecer, né? Então, todo cuidado ativos ele é super importante para esse público, né? E a população celíaca não é pouca coisa, né? Celíaca não é uma doença rara como pensa, né? Muita gente nunca ouviu falar, então, até o momento, para ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, é uma doença hoje que atinge 1% da população, tá? Mas somente 15% é diagnosticada, porque ainda é uma doença de muito desconhecimento, inclusive dos profissionais de saúde. Então, o que a gente batalha é para que haja realmente diagnóstico precoce desses casos, para que a gente consiga cada vez mais evitar complicações em decorrência de uma doença que não foi diagnosticada ou que não está sendo. Isso. Eu acho que já deu 5 minutinhos, né, Glaucia? Acho que a gente pode começar com as perguntinhas, né? Isso, podemos, vamos lá. A primeira pergunta é: a pessoa nasce ou torna-se celíaca? O que é? Todo mundo que nasce ou ela pode tornar-se ao longo da vida? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre isso, que eu acho que é uma dúvida de muitos, inclusive a minha, né? Eu estava até conversando isso esses dias, né? Isso. Bom, na verdade, a pessoa ela não nasce celíaca, mas para ser celíaca tem que ter uma predisposição genética. Então, a primeira coisa, ela precisa ter os genes. Só o fato de ter os genes não quer dizer que ela vá se tornar celíaca. Então, de 30% a 40% das pessoas que têm os genes, que têm os genes, é que se manifesta a doença. Então, muita gente tem o gene, mas não vai ter doença. Então, a pessoa não nasce. Mas se ela tiver o gene e tiver uma predisposição, e a gente não sabe até hoje muito ao certo como isso começa, como que esse gene se ativa, né, para que a doença se manifeste, não tem como. Então, assim, por isso que é tão importante quando a gente tem o diagnóstico de um celíaco, que seja feito rastreamento na família, já que essa questão genética ela é forte. E outra coisa também é que o teste ele não diagnostica exatamente por isso, porque ele só prediz. Ele fala se a pessoa tem genética ou não, mas o fato de ter a genética não quer dizer que a pessoa vá ter a doença. Então, por isso que
ela tendo o gene, ela já precisa ficar mais alerta caso ela comece a desenvolver os sintomas. Então, se tiver os sintomas, sim, vale investigar e ser de olho, né? Geralmente a investigação inicia com os irmãos, aí vai com os pais e com os outros membros da família que perceberem algum sintoma associado à doença celíaca, que são inúmeros, né? É uma doença que começa no intestino, mas ela causa complicações por todo o organismo, sistemicamente. Então, vamos falar um pouquinho, já que você começou sobre sintomas. Quais são os primeiros sintomas de uma doença celíaca? Você falou que começa no intestino, diarreia, vômitos, são náuseas. Me fala um pouquinho dos sintomas dessa doença. Então, os sintomas, eles podem aparecer em vários órgãos, né? Apesar de ser uma doença que começa no intestino, ela começa através da permeabilidade intestinal. Então, a pessoa que já tem uma permeabilidade intestinal aumentada, isso aí já favorece todo o quadro de doença celíaca. E a partir do momento que eu tenho essa questão intestinal, isso vai repercutir. Então, eu posso ter problemas de saúde óssea, de saúde articular, problemas oculares, problemas neurológicos, enfim, infertilidade, menarca precoce, pausa precoce. Tá? Então, eu tenho problemas de tudo que eu tenho. Não só problemas digestivos. Vocês acham assim, só porque tem uma diarreia ou tem uma constipação, tem se lida tanto com diarreia quanto com constipação, é aqueles que têm, que intercalam, né? Tanto diarreia quanto constipação. Então, isso já não é parâmetro para sintoma. Agora, se a pessoa tem esse intestino alterado cronicamente, você percebe que não está legal. E uma coisa trânsito intestinal ser normal, né? Tem paciente que fala que você, o intestino funciona todos os dias, está tudo bem. Muitas vezes não está tudo bem. Pode ser um intestino permeável e cheio de problemas ali, né? Que vão desencadear vários outros. Entendi. Então, os sintomas começam intestinais, mas você falou muitos sintomas oculares. O que seriam os sintomas oculares? Eu falo que a gente sempre preocupa, eu nunca soube desses sintomas oculares para celíacos. O que seria, Cláudia? Na verdade, a partir do momento que eu tenho um processo inflamatório que começa no intestino, no caso da doença celíaca, tanto inflamatório quanto imunológico, posso ter, por exemplo, uma uveíte, que não necessariamente a causa seja só celíaca, tá? Mas ela pode ter outras causas também. Mas precisa investigar. Aquele paciente também que chega com outras doenças autoimunes, a pessoa chega com uma tiroidite Hashimoto, ela chega com lúpus, com vitiligo, uma psoríase, uma reumatoide. Todos esses pacientes com doença autoimune instalada, eles já têm indicação de fazer uma investigação de doença celíaca, mesmo que eles não tenham sintomas aparentes. Entendi. Então, vamos começar falando dessa investigação. Essa investigação, o que seria? É só o exame? Quais são os passo a passo? Quem começa? Você falou os irmãos, os pais. Então, vamos falar um pouquinho de como se identifica isso. Esse diagnóstico, né? Então, a gente tem alguns anticorpos que a gente faz a contagem no sangue, faz a solicitação dos exames. Geralmente, são anticorpos específicos para a doença celíaca. Quando eles são positivos, eles estão lá num determinado valor, que a gente percebe que é um valor aumentado, esse paciente precisa ser encaminhado para um gasto para que seja feita uma endoscopia com biópsia. Essa biópsia, ela precisa pegar a segunda e terceira porções do duodeno, então o cistoscópio ele precisa entrar um pouquinho mais para que seja feita a biópsia. Muitas das vezes o endoscopista consegue perceber se tem alguma alteração tecidual ali no momento do exame, mas se for imperceptível, a biópsia acaba sendo aleatória também. Ele tira ali, né, uma quantidade de 6 a 8 fragmentos, que é o que se recomenda, para poder fazer esse diagnóstico. Então, feito isso aí, essa endoscopia com a biópsia é que de fato fecha o diagnóstico. Então, se a pessoa só faz o sorológico e não deu nada, ela fala ok. Mas se ela faz o sorológico, não deu nada, no caso do exame de sangue, e ela persiste com os sintomas, vale a pena ir fazer essa investigação de tempos em tempos, principalmente se existe já casos na família, tá? Então, nesse caso, esses os exames já aconteceu também, tá? Eu tenho um paciente que é celíaco, o irmão da paciente com muitos sintomas procurou o médico para saber, né? Porque ele tinha vários sintomas. O exame dele de sangue não deu nada, mas pela questão de ser parente bem próximo a um celíaco, ele fez a endoscopia e fechou o diagnóstico. Então, existem casos, isso aí também tem que ter um médico com um olhar bem preparado para poder
fazer essa indicação, porque se ele não tivesse feito, já teriam dado o diagnóstico de que ele não teria nada, sendo que a doença já estava instalada. Hoje a população conhece muito sobre o falso negativo, né? Até porque a gente teve problema do Covid, então todo mundo ficou, sabe, o exame falso negativo. Então, é a tríade: exame sorológico, endoscopia e biópsia, né? Isso todos têm que dar negativos para ter um diagnóstico certeiro. É isso, né? Que aí, isso. E a pessoa começou com sintomas. Ela procura o gastro, ela faz algum teste, ela fica um tempo sem comer um pãozinho. Como é que faz, Glaucia? Ela corta? Né? Como é que seria uma boa, assim, uma boa conduta quando a pessoa começa a desconfiar de doença celíaca? Primeira coisa é não retirar o glúten da alimentação, porque a retirada do glúten, né, e o controle de contaminação cruzada é que vão fazer parte desse tratamento, é o que vai realmente dar um resultado. Então, a primeira coisa, jamais fazer se tiver feita a retirada do glúten, porque aí, a partir do momento que você retira o glúten, você regenera lá no intestino toda aquela parte que foi letada, e uma vez que regenera, se você fizer o teste, não vai dar nada. Tá? Então, a primeira coisa, alguns pacientes que já fizeram essa retirada, e às vezes a pessoa tira o glúten e fala, nossa, eu melhorei de um monte de coisa. Melhorei daquela enxaqueca, melhorei daquela preocupação, melhorei daquela dor articular, passei a dormir melhor, a minha mente, meu foco, minha concentração melhoraram, enfim. É uma série de melhoras. Esses são os casos, né, que realmente tem que investigar, porque ela já tem uma série de sintomas associados aí. Então, primeira coisa, se essa pessoa já fez a retirada, o que a gente precisa fazer com ela é retornar o glúten, retornar com esse consumo com uma determinada quantidade diária também que ela precisa ingerir. É claro que ela vai piorar, infelizmente ela vai piorar, mas é a única forma que a gente tem de saber, na hora que chegar o momento de fazer o exame, se ela vai positivar ou não. Então, esse cuidado é super importante porque existe uma modinha, né? De tirar o glúten para emagrecer, para isso e para aquilo, e muitas pessoas sentem algum tipo de melhora. Sentiu melhora, já vale investigar, só que tem que consumir. Entendi. Porque a gente pode pensar isso, vou parar um tempo para voltar. Tá? E deixa eu perguntar para você, pegando essa doença da dieta sem glúten, eu sou uma pessoa, eu fiz uma dieta alimentar, tirei o glúten, e se eu voltar a comer pão, isso eu posso vir a desenvolver doença celíaca ou só se eu tiver o gene? É isso que eu queria, uma dúvida que todos têm aí. O que a gente percebe é que a gente tira o glúten, sente alguma melhora, e aí quando a pessoa volta com aqueles sintomas, é como se eles voltassem com toda a força, né? Então, nesse caso, realmente, ela pode, se ela tiver um gene e ele realmente resolver se expressar, ela pode sim, com o contato com o glúten desenvolver a doença. Não necessariamente assim, parei e voltei, eu vou ter a doença celíaca. Não, né? A pessoa tem que ter um nível de exposição, inclusive muita gente tem um nível de exposição aumentado e nem percebe. Por exemplo, pessoas que trabalham em padaria, trabalham em cantinas, né? Trabalham em ambientes aí manipulando trigo o tempo todo, indústrias que manipulam, né? Que fazem o processamento de todos esses alimentos que contêm o glúten, que no caso seria o trigo, o centeio e a cevada, tá? Agora, esses alimentos, eles contêm o glúten naturalmente, mas se eu tenho outro alimento que não contém glúten, mas ele é manipulado na mesma indústria, nos mesmos maquinários, no mesmo ambiente onde eu tenho com glúten, ele sofre uma contaminação. Então, ele torna um produto que não está apto para consumo do celíaco. Entendi. Então, o que você não pode comer? Você falou, trigo, centeio e cevada, né? Então, vamos falar, trigo acho que todo mundo conhece, né? Que tá no pão, tá na pizza, tá na... tá em tudo, né, praticamente. Né? Agora, o centeio, onde é a fonte de centeio que a gente vê? A cevada que eu mais conheço é a cerveja. Eu não vejo outra fonte. Aí vamos falar um pouquinho disso, que é até para alertar um pouquinho do centeio, por exemplo, só o pão de centeio ou existe mais algum alimento que a gente tem mais acesso que pode ter o centeio e a cevada além da cerveja, Gláucia? Então, o centeio é muito usado em alimentos integrais. Então, às vezes, uma pessoa que compra um pão integral, um biscoito integral, né? Esses alimentos mais integrais, geralmente, eles adicionam para aumentar o aporte de fibra, né?
É claro que assim, ele tem seu valor, só que nesse caso, pelo fato de conter o glúten, ele se torna impróprio para essas pessoas, né? E a cevada, a maior fonte realmente a gente encontra na cerveja, mas para alegria dos celíacos aí, vamos dizer, né, já existe cerveja sem glúten também. Então, assim, isso aí, para quem tinha o hábito de consumir diagnóstico, já é possível, né, a pessoa consumir. Já existe essa opção. A Daniela também está falando do bolo, né? Então, o bolo, o macarrão, tudo tem trigo, né? Bolo, Agora, pão, biscoito, rosquinhas, bolachas, né? Enfim, é, é, isso até eu falo que é uma forma da pessoa parar para pensar o quanto tem consumido glúten sem perceber, porque muitas das vezes ela acha que se no horário ela come pão, no outro ela come bolo, no outro ela come coisa que ela está variando a alimentação, porque são formatos diferentes, sabores um pouco diferentes, mas na verdade a base tem sido a mesma. Então, é um momento, sim, até de repensar o que vem consumindo, porque é trigo, trigo, trigo. Então, acaba gerando uma sobrecarga, né? Fora isso, tem gente que come pão de manhã, almoça massa, come bolo, biscoito, né, bolacha, rosquinha, enfim. À tarde e à noite janta de novo alguma massa ou algum sanduíche, alguma pizza, alguma coisa assim. Então, no final das contas, a pessoa ingeriu glúten o dia inteiro. Então, esse é um problema também, né? Não só glúten, mas excesso de farinha refinada, excesso de alimento inflamatório, né? E parou a alimentação com os mesmos alimentos, né? Os mesmos ingredientes, sem até ter uma variedade aí, que é o que garante uma alimentação mais saudável. entendi. E aí, então, vamos falar um pouquinho. Então, hoje, por exemplo, você não falou sobre aveia. Aveia tem glúten ou Então, não? a aveia, naturalmente, ela não tem aveia, né? Só que por muitos anos aqui no Brasil, a gente teve aveia sendo processada nos mesmos maquinários, equipamentos, na indústria, onde se manipulavam alimentos com exatamente isso. A gente não orientava o celíaco a consumir e avisava isso para ele. De alguns anos para cá, algumas indústrias realmente, depois que tem a questão de rotulagem, né, uma maior seriedade aí nesse assunto, algumas indústrias abraçaram essa causa e elas têm como se fosse assim, uma linha de produção separada para manipular a aveia, para que ela não se contamine nesses ambientes. Então, o cuidado que a gente pede à pessoa é sempre de conferir o rótulo, porque se a gente hoje já tem no mercado aveia sem glúten do jeito que ela já é mesmo, né? E manipulada também de forma exclusiva, sem nenhum tipo de contaminação. Quanto a gente ainda tem aveia, que não tem glúten, mas é manipulada em mesmos maquinários, como era antigamente, o que não mudou, né, em alguns casos. E aí, nesse caso, essa aveia contaminada, vamos dizer assim, ela já não é própria para o celíaco. Então, antigamente, alguns pacientes que tinham acesso a viajar para fora e tinham condição de trazer, lá fora já existiam algumas indústrias que manipulavam somente a aveia. Então, a pessoa conseguia encontrar aveia sem glúten. O que para muitos aí facilitaria muito, principalmente no preparo de receitas, né? Porque hoje em dia a gente já encontra muita coisa pronta para comprar, mas quem tem um diagnóstico de mais de 10 anos para trás, aí, ou até mais, as opções eram muito restritas. E mesmo sendo poucas opções, nem sempre o sabor agradava também, né? Então, muita gente precisou realmente arregaçar as mangas e para preparar pão, bolo, biscoito, enfim, tudo. E o fubá? O polvilho não tem glúten, né? São Não, opções. Então, a opção do mineiro, que é o pão de queijo, tá liberada? ela está liberada. Nosso Os símbolo mais. assim, o polvilho, o fubá também são alimentos que não têm glúten naturalmente, né? Mas mesmo assim vale esse alerta de conferir o rótulo para ver se ele não é processado nas mesmas indústrias e não sofre esse tipo de contaminação. Se não sofrer, então muitos mineiros aí, nesse caso, eles têm sorte, né, de já ter esse produto natural sem glúten, assim como no Nordeste também é bem comum a questão da tapioca, né, que é feita à base do polvilho, que também não tem glúten, né? Então, eu costumo dizer até que a dieta lá no Nordeste, ela ajuda muito, porque o pessoal já não tem tanto hábito de pão. É de manhã, tem legumes, né? Inhame, macaxeira, a própria tapioca. Então, já é um consumo, uma exposição menor, né? Comparando com a gente aqui do Sudeste, da região Sul também.
Então, o café da manhã tem opções para o celíaco, né? Então, vamos Tem, pensar o café da manhã. Vamos pensar uma refeição. Então, ele tem a opção da tapioca, da macaxeira. Tem gente que não gosta de comer comida, mas tem essas opções. tem, e tem, Almoço, arroz e feijão. Não tem glúten, né? Isso é não. uma pergunta. Não. E à noite também a pessoa pode comer comida de verdade, né? E, e deve, independente de ser celíaco ou não, sair um pouco desses lanches e buscar realmente a comida de verdade, né? E voltando aí ao café da manhã, aos lanches, mesmo aquela pessoa que fala, eu não dou conta, por exemplo, de trocar o pão pela macaxeira, ela não tem que trocar. A gente sempre orienta a fazer uma rotatividade maior para que ela tenha uma maior ingestão de vários nutrientes. Agora, existem pães sem glúten até de diferentes, eu costumo dizer, diferentes formas no mercado, aqueles que são saudáveis e aqueles que nem tanto, né? Então, aí também cabe a nós orientar o paciente com opções melhores para que. Porque que acontece? A gente precisa desinflamar esse intestino, colocar ele numa condição boa. E a gente também começa a ingerir um monte de produto tranqueira sem glúten que tem no mercado, e realmente a gente já tem, né? Tudo que a gente tem de tranqueira com glúten, a gente já tem sem glúten. Então, essa é também uma dificuldade inicial de muita gente que tem que fazer a restrição, porque a pessoa quer manter o mesmo hábito alimentar, mas simplesmente tirando o glúten e mantendo as tranqueiras. Então, se você mantém as tranqueiras, você não vai desinflamar o intestino totalmente como deveria ser. Então, tem que ter esse cuidado, né? De pensar realmente na questão da saúde. Não adianta eu ficar ingerindo biscoito recheado sem glúten, biscoito wafer sem glúten, né? Um monte de coisa aí que realmente nem com glúten também não daria. Né? Então, pensar na saúde desse intestino. E não pensar somente exclusivamente. Somente exclusivamente foi terrível, hein, gente? Mas só exclusivamente no sabor, né? Claro que o sabor é super importante, mas é preciso entender o que a gente precisa fazer para recuperar esse sabor, né? Como um todo. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, Glaucio. Você falou sobre, então, uma alimentação saudável. E, por exemplo, fala assim, bolo orgânico, né? Eu já falo bolo orgânico, fontes orgânicas, por exemplo, legumes orgânicos. Eles contêm ou não contêm o glúten? Legumes só não, né? A gente pode consumir de boa. O cuidado que a gente recomenda às pessoas que consomem os orgânicos, e é claro que eu não estou aqui de forma nenhuma falando para não comer, né? Eu acho sim que a gente tem que buscar sempre as opções melhores para nós, mas é que alguns produtores, eles usam alguns biofertilizantes que contêm glúten e borrifam isso nas verduras, nos legumes ali, na produção que eles têm, tá? Então, nesse caso, é sempre interessante a pessoa que consome o orgânico tentar ter contato mais direto com o produtor para ver como que ele faz esse cultivo, para não correr o risco, porque de repente a pessoa está lá comendo uma couve que foi borrifada com trigo, né? Ela está comendo uma melancia que ficou lá apoiando na palha de trigo, né? Porque para não procurar saber disso e informar também o produtor desse perigo, desses riscos, é importante. Então, o trabalho que a gente faz e orienta o paciente a fazer de conscientização, ele é muito grande, né? Porque muitas vezes a pessoa jamais vai imaginar, falar, o trigo é saudável, a verdura é orgânica, tá tudo ótimo, né? Quem tem essa informação não vai achar que está fazendo alguma coisa que vá prejudicar alguém, mas pode acontecer. E sobre os utensílios, Cláudia, me fala um pouquinho disso. Por exemplo, o celíaco está numa casa em que só ele é celíaco. E aí, ele pode usar os mesmos utensílios de cozinha? Qual que é a sua orientação como nutricionista? Tem que ter talher separado? Tem que ter colher do arroz? Não pode ser a mesma, por exemplo, uma colher de um pirê que coloca uma farinha de trigo para engrossar? Me fala um pouquinho, o que você nos aconselha, e eu aconselho os celíacos que estão nos assistindo, como deve ser a cozinha desse celíaco, e principalmente numa casa que não tenha celíacos, que tenha celíacos e não tenha. Como é que fica isso? Vamos falar aqui das duas situações, por exemplo, numa casa onde tem algum celíaco e todos aderem à dieta, fica muito mais simples, né? Porque o risco dessa contaminação cruzada, ele diminui muito. Isso seria o ideal, tá, gente? Mas a gente sabe que nem sempre isso é o que acontece. Infelizmente, para muita gente, a família, às vezes, ela não aceita, ela entende aquilo como
não entende aquilo como uma restrição que é para garantir realmente saúde e bem-estar, mas entende frescura, dieta de modinha, etc. Então, o que eu percebo é isso, nem sempre as famílias abraçam a causa. Algumas abraçam de forma muito legal, tá? É muito legal de ver, mas nem todas. Então, naquele celíaco, onde na casa ele precisa realmente ter o esquema alimentar dele, mas os outros não vão seguir o esquema, ele realmente precisa ter tudo separado. Isso envolve os utensílios dele, que devem ficar guardados aí, então, numa caixa de plástica, né? Aquelas com tampa, ele guardar. Então, primeira coisa é fazer a troca desses utensílios, tá? Não usar aqueles que usavam, que já tinha contato com glúten, não continuar usando esses utensílios. Então, os talheres, os pratos, as panelas, as tábuas de cortar, enfim, tudo isso aí precisa ser trocado, tá? Primeiro. Outra coisa, os equipamentos também, liquidificador, forno, misteira, torradeira, batedeira, enfim, tudo isso também deve ser trocado. Se não tiver possibilidade de trocar o exclusivo do silíaco, ele precisa fazer um esquema de lavagem especial e também levar uma assistência técnica para poder abrir, né, e limpar tudo isso aí por dentro, limpar internamente, porque as partículas de trigo elas ficam no ar. Então, elas infiltram por essas frestas dos equipamentos. Então, exatamente por isso, não dá mais para ele continuar usando. Né? E vale também esse cuidado com as toalhas de mesa, panos de prato, luvas para manipular. Às vezes a pessoa vai pegar alguma coisa no forno, avental, enfim, tudo isso aí deve ser separado, inclusive deve ser lavado separado. Tá? E em questão de lavar também, a bucha deve ser de uso exclusivo do celíaco para não ter perigo de passar, né, numa panela onde foi feito um macarrão com glúten, etc. e tal. Aquela pessoa também que senta para fazer uma refeição na mesa onde as outras pessoas não vão entrar no mesmo esquema de dieta dela, algumas coisas ela também precisa ter de uso exclusivo. Então, por exemplo, requeijão, manteiga, geleia, tudo isso precisa ser de uso exclusivo da pessoa. E é bom que ela tenha espaço separado na geladeira, identificando que aquilo é dela, tá? Porque se eu passo, por exemplo, a faca na manteiga e passo num pão com glúten, não dá para eu voltar com essa faca para a manteiga para o celíaco pegar essa mesma faca e passar no pão dele sem glúten. Né? Isso aí já gera por si só um processo de contaminação. Então, para que as pessoas tenham ideia do quanto de glúten prejudica o celíaco, é o seguinte: é uma medida que a gente chama de 20 ppm. O que é isso? Imagina, por exemplo, um saquinho de calda de 1 grama, que a gente já consegue ter né? 1 grama. Pega um saquinho e divide em 1.000 partes. Dessas 1.000 partes, pega 20 partes. Essa aí já é a quantidade de glúten capaz de causar sintomas, né, e prejuízos aí, e bastante intercorrência nos celíacos. Então, é muito pouco. E é isso aí que as pessoas muitas das vezes não entendem. É exatamente aí que o problema acontece, porque eles acham assim, come só um pouquinho que não faz mal, deixa de frescura, né? Só um pedacinho, só hoje. Não, não é só hoje, só um pedacinho. Às vezes a pessoa, quando ela tem algum contato com o contaminante, muitos deles, né, no caso, muito contato com glúten, a gente passa mal 10 dias, passa mal quase um mês, né? E fica naquele conforto, aquele abdômen distendido, aquela mente sem foco, sem concentração, dormindo mal, o intestino bagunça todo, enfim, dor articular. Então, são muitos sintomas aí, dependendo de cada caso. Então, a questão da contaminação cruzada ela é muito séria e é onde a gente precisa ter um rigor muito grande para que a doença não se manifeste, né? Que a gente consiga colocar sob controle. Ela não tem cura, até então não existe medicamento nenhum. Existem medicamentos em estudo, mas nada ainda de concreto. E o que realmente promove uma melhora do caso é a alimentação e esse controle da contaminação. Entendi. E me fala um pouquinho sobre cosmético. Existe alguma restrição de cosmético para os celíacos? Algum ativo? Ou se ele pode usar de tudo? Me fala um pouquinho disso, Glaucia. Na verdade, assim, a gente tem absorção pela pele também, né? Cosméticos todos que a gente usa. Então, seja um shampoo, um condicionador, um hidratante, a maquiagem, né? Então, tudo isso aí a gente tem, tendo contato com a pele, a gente tem absorção. No caso dos celíacos, a gente passa para ele uma listinha mostrando esses itens, né? O trigo, o centeio, a cevada. Esses nomes eles podem vir nos rótulos, tanto em português, quanto em inglês, quanto em latim. No caso de produtos importados, vêm em outras línguas também. Então, a gente
passa para ele já todas essas nomenclaturas aí, como que vem, né? Isso em português e em outras línguas, para que ele verifique o rótulo de tudo antes de comprar. Então, tem que olhar, no caso, por exemplo, de maquiagem, a pessoa precisa fazer a troca aí do que contém e trocar também os pincéis que ela usava antes, né? As esponjas, tudo isso aí que ela usava com gota, ela precisa trocar, tá? E ter cuidado também, teve um caso, gente, de um celíaco que ele percebeu que ele estava se contaminando com o batom da namorada, que ela não sabia disso, né? Então, beijava na boca da namorada, que usava um batom com glúten, né? E aí se contaminava e não entendia onde tinha essa contaminação. Tem que cercar realmente todos os lados, e o ideal é que as pessoas ao redor elas saibam, né, do problema, não é só em casa, mas na escola, no trabalho, etc. e tal. E no caso do celíaco, a questão da pele, o que a gente percebe? Em torno de 10% deles, até 10%, podem ter uma manifestação da doença celíaca na pele, uma dermatite herpetiforme. Então, são umas lesões em forma de bolha, que aparecem em alguns deles também, em caso de contaminação, né? E que vários deles também, quando a gente percebe que tem muitos sintomas, mas que a endoscopia não dá positivo, e os exames sorológicos também não, quando eles estão com essa lesão ativa na pele, o ideal é que procure um médico para fazer uma biópsia dessa lesão. E em alguns casos, o diagnóstico é feito através dessa biópsia. A biópsia, né, que é a primeira do intestino, ela é uma biópsia da pele que também fecha o diagnóstico. Então, a dermatite herpetiforme só aparece em celíaco, ela não aparece em pessoas que não são celíacas, tá? Mas não é todo celíaco que vai ter. Então, nesse caso, em caso até de crise, tem alguns outros ainda produtos, né, que a gente recomenda que ele faça uma retirada em momentos de crise, mas, de qualquer forma, tira o trigo, o centeio, a cevada, e a gente recomenda também, no caso, a aveia, cosméticos que contenham aveia, porque se é uma indústria que não tem preocupação de produzir cosméticos com glúten, ela vai se preocupar em comprar aveia sem glúten. Ela vai comprar a aveia que ela encontrar no mercado, né? O fornecedor que ela tiver. Então, nesse caso, a gente orienta também a aveia exatamente por conta disso. Essa dermatite herpetiforme, tem alguma foto, alguma coisa para mostrar para gente, Gláucia? Eu não sei, eu até pedi para. Tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo. Mas se não tiver, eu prometo, gente, que eu posto ela no Instagram para vocês. Eu deixo aqui nos stories mostrando, tá? Porque se você conhecer ou tiver essas lesões, né, vale a pena encaminhar o paciente para o médico. E importante também que a gente tenha um dermatologista com um olhar preparado para isso, porque muitas das vezes o paciente chega com essa dermatite e nem sempre se associa a uma doença celíaca, né? E é importante, nesse caso, do dermatologista saber por quê. A biópsia precisa ser feita no dia que a lesão está ativa. Então, não adianta a bolha, por exemplo, aparecer hoje e a pessoa liga para marcar, consegue a consulta para daqui 2 semanas, 15 dias, um mês, né? Porque até lá pode ser que a lesão já não esteja ali e não vai conseguir fazer a biópsia, né? Não vai ter o diagnóstico. Então, inclusive, quem tiver indicação de dermatologistas, né, com esse olhar para a doença celíaca, manda aqui para a gente. Sempre é bom saber. Por ser uma patologia que só comete celíaco, né? Eu acho que é muito importante a gente ter, porque já é mais um ponto para o diagnóstico, né? Porque a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, ele vai dar sinais que alguma coisa não está bem, né, Glaucia? Eu acho também que isso pode ser bem interessante. Nós falamos muito sobre o celíaco, que ele não pode fazer isso, que ele não pode fazer. E como fica esse convívio social, Glaucia? Me fala um pouquinho disso. Eu acho que fica uma incógnita para ele. Será que eu não vou poder sair para tomar uma cerveja com meus amigos? Mesmo eu não tomando a cerveja, mas o que eu posso estar fazendo? A vida religiosa dele, para os católicos que comungam, como é que fica isso para os celíacos? Então, a questão da vida social, eu falo que é todo um processo de adaptação que precisa acontecer e precisa existir. Todo mundo precisa de vida social e a pandemia, mais do que mostrou isso para a gente. Então, para muitos celíacos, muitas coisas na pandemia não foram novidades, porque o cuidado todo que a gente tinha quando tudo chegava em casa, de descontaminar, de aquilo, né? São coisas que já faziam mesmo. Então, assim, teve paciente que eu atendi, não
não mudou nada com essa pandemia, porque todo o cuidado que eu tinha, eu estou tendo que manter, só que hoje as pessoas também estão fazendo aquilo que a gente... Então, imagina, por exemplo, vida social. Tudo possível. Se a pessoa foi convidada, por exemplo, para uma festa, e ela sabe que ali realmente não vai ter nada que ela possa consumir, ela tem as opções, né? Primeiro, conversar com o anfitrião, né? Ver se é possível que tenha alguma coisa, sempre deixando claro, principalmente a questão da contaminação cruzada. Ou, se não, levar o que ela pode consumir para que ela aproveite o momento ali sem tenha que se restringir da festa em si, da confraternização em si, né? A coisa não se restringe também só à comida, porque muitas vezes os encontros, confraternizações, eles não, a comida faz parte, ela é um dos itens, mas não é só isso. Então, se não tiver possibilidade, que ele leve ali o que ele pode consumir. Existe também, por exemplo, de um paciente que eu acho que ela fez, antes eles saíam para os bares, saíam para os lugares, a turma toda, fazia aquele rateio da compra, né? E aí, o que eles fizeram? Eles entenderam toda a situação dela. Então, quando eles querem reunir, ela que compra tudo da forma como ela sabe que não vai ter perigo para ela, os ingredientes todos isentos de contaminação, etc e tal, a turma vai para casa dela, prepara com os ingredientes dela, e aí eles fazem o rateio do mesmo jeito. Eles não só ajudam a preparar, como ajudam a arrumar tudo. Então, assim, A Stefana tá dando uma ideia aqui de levar marmitinha, né? Eu acho levar. que até que ensina também as pessoas a comerem outras coisas também, né? Eu acho que é interessante isso. O dadinho de tapioca, eu acredito que tem surgido até para as pessoas que não podiam comer glúten e iam nas festas. Então, acho que os chefs assim deixaram hoje, estão inventando os finger foods, né? Que tem muito agora, que é geralmente uma carninha com molhinho, e isso é mais para os celíacos também ajudar a comer, porque antes eles não comiam nada, né? Eu acho Mas que as então pessoas se adaptaram. eu acho que existe toda uma questão de procurar fazer os alimentos sem glúten, mas nem sempre esses bufês eles têm o controle da contaminação cruzada. Então, eles manipulam, vamos supor que eu vou servir lá uma carne, né, naturalmente sem glúten, um dadinho de tapioca naturalmente é sem glúten, mas se isso for preparado no mesmo forno onde eu asso as outras coisas com glúten, né, fritar as coisas na mesma gordura onde eu frito as A coisas com coxinha. e simplesmente o fato de já estar no mesmo ambiente já sofre contaminação, porque as partículas de glúten elas ficam no ar. Então, essa conscientização que a gente precisa também que os bufês, essas empresas que lidam com eventos têm, porque não é simplesmente falar, eu fiz, né, o seu salgado assim, o assado, a sua carne assim, o assado, mas se está tudo naquele mesmo ambiente. Tá? Então, o que eles podem fazer nesse caso, eu vou te dar a solução, né? Entrar em contato com as empresas. Hoje a gente já tem alguns restaurantes que têm alas separadas, espaços separados somente para atender o celíaco, e comprar isso aí pronto, devidamente embalado, para que o celíaco abra na hora de comer e não tenha esse perigo da contaminação cruzada. Então, não é simplesmente chegar na festa e a carne não tem glúten, eu vou comer, né? Pastelzinho de angu não tem glúten, eu vou comer, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado aí também. Aí, sim, a questão da contaminação cruzada é super importante. Nós falamos da vida religiosa, né? Que tem gente Vida que comunga. A hóstia tem glúten, né? Como é de... que essas pessoas já te procuraram, já viram uma necessidade? Como é que elas agem? Existe uma solução para elas, Cláudia? Existe. Até o Vaticano já aceita isso, né? Tem, locais que fabricam hóstias de glúten. É claro que se a pessoa vai, por exemplo, uma primeira comunhão, ou ela realmente quer comungar ali, a pessoa geralmente é que compra isso no lugar que já faz o preparo de hóstia sem glúten e pode levar, né? Ela só tem que ter o cuidado ali, no caso das pessoas que molham a hóstia no vinho, de não molhar, porque a hóstia com glúten também vai ser molhada ali no vinho e não pode ser, né? Mas já existe isso. E às vezes é angustiante para algumas famílias. Falar, nossa, meu filho teve o diagnóstico, ele já está programado para a primeira comunhão, ou então realmente eu sou católico, eu gosto de comungar, e aí agora não vai dar. Para hoje já existem as hóstias sem glúten e é bem tranquilo. É claro que essas pessoas que têm a doença celíaca, né, ou sensibilidade ao glúten não celíaca, no caso, que o tratamento é o mesmo, elas também precisam providenciar essa questão, tá? Não é simplesmente chegar na igreja e virar e falar assim, ó, na hora da comunhão eu quero um poste sem glúten. Não é assim que funciona. Tá?
Mas existem formas já dela comprar isso daí, dela levar, né? E tá tudo certo. Então, assim, nesse caso, a vida religiosa, para quem realmente gosta de comungar, né? Não tem problema. Entende? Hoje existem algumas marcas que já estão apostando em massa sem glúten, até umas marcas mais acessíveis. Antes não era tão acessível, né? A Santa Amália tem o macarrão sem glúten. O caminho é por aí, Glaucio? Você acha que a gente está caminhando por um bom caminho nesse caso? O que você Eu acho, vê? eu acho que, assim, por um lado, a questão da modinha, apesar de ter sido péssima por um lado, ela ajudou por outro, porque ela abriu o olhar dos fabricantes para esse mercado, né? Então, querendo ou não, favoreceu aí quem precisava realmente desses produtos e não tinha acesso. Agora, eu acho que a gente tem que se preocupar assim, em ter marcas boas, marcas confiáveis, ver se realmente o que eles estão propondo, que é sem glúten, é isento da contaminação, igual eu falei, né? Que alguns fabricantes têm essa preocupação, mas a gente já conseguiu que empresas aderissem realmente, abraçassem essa causa, e a gente já tem produtos aí no mercado. Outra coisa também que eu aproveito para falar, quando a pessoa vai num supermercado, o ideal é que tenha um setor separado para colocar esses alimentos sem glúten, exatamente porque eles podem sofrer contaminação caso eles tenham contato com alguns outros com glúten em embalagem fure. Então, vamos supor que eu tenho ali um tanto de pão sem glúten ou de biscoito sem glúten e tal, que está na prateleira, em cima eu tenho farinha de trigo que a embalagem furou. Tá? Isso aí, o simples fato de isso aí furar e vazar na embalagem de baixo, isso aí já vai ser um problema para o celíaco. Mesma coisa, aquelas esteiras do caixa, por exemplo, onde a pessoa vai passar, aí entornou alguma coisa também com glúten, entornou cerveja, entornou farinha de trigo, etc. Então, a pessoa tem que ter todo um cuidado de realmente manipular e lavar tudo isso aí quando ela chegar em casa, embalagens, para não ter perigo de contaminação. Então, até informar essas vendas menores, essas mercearias menores, onde às vezes a pessoa chega lá não tem nada sem glúten. Ela conversa com o dono, fala: oh, escuta, você podia arrumar para mim aí um macarrão sem glúten, né? Uma coisa, um biscoito, etc e tal, porque eu preciso realmente, eu vou precisar manter essa dieta ao longo da minha vida e eu não tenho acesso. Aí a pessoa, na maior boa vontade do mundo, ela arruma, mas ela não tem essa informação de que ela precisa ter um canto separado, né? E não deixar se contaminar. Então, assim, baseado nisso, até tem algumas empresas de pão sem glúten que elas já fizeram uma embalagem dupla. Elas colocam o pão num pedaço onde elas lacram, né? Fecham aquilo ali. E essa parte lacrada, elas ainda colocam dentro de um saco plástico com rótulo, etc e tal. Porque se essa embalagem externa ela se contaminar, a pessoa descarta ela, mas a parte, o pão realmente que está ali dentro, ele está numa outra embalagem lacrada e ele não vai sofrer tanto esse processo de contaminação. Acaba sendo mais seguro, né? Mas isso não acontece com todas as marcas, então é preciso que a pessoa também observe comprar para não ter esse perigo, né? Se fica junto aí com outras coisas com glúten, é bom ela dar uma olhada. No WhatsApp da Bem Viver, no Instagram, fizeram duas perguntas. Pipoca, posso comer qualquer tipo de pipoca? O celíaco? Pode, olha lá no milho, né? Se veio falando que realmente é um milho de uma marca que não tenha glúten, está escrito lá no rótulo que não contém, ok, tá? Agora tem que estar escrito que não contém glúten e observar também. Se falar, isso é um problema que acontecia antes. Vinha escrito assim, não contém glúten, mas o produto é manipulado, onde pode ter contato com trigo, com centeio, com cevada, com ovo, etc., com várias coisas, né? Então, inclusive, se a pessoa encontrar algum rótulo errado, vale a pena ela entrar em contato com a Anvisa e pedir para corrigir esse rótulo, né? Que a Anvisa entre em contato com a indústria e faça a correção desse rótulo. Mas se ela encontrar um milho de pipoca lá, de marca, por exemplo, a marca X, ela só tem vários produtos sem glúten, realmente ela adequou o maquinário, está escrito que é sem, não tem nenhuma contaminação descrito no rótulo, ok, pode comer a pipoca e me chama. Entendi. E o pessoal está perguntando assim, o que você acha que substitui o pãozinho por opções melhores, Cláudia? Ó, Porque eu eu acho falo que que o melhor em termos até nutricionais. a Stefânia está colocando aqui, ó, verificar o pode conter logo após a lista de ingredientes. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo. Isso aí foi a lei a partir de 2015, a lei do põe no rótulo, né?
onde os fabricantes tiveram que colocar no rótulo quando sofria algum problema de contaminação cruzada. É super importante, né? E a questão do pãozinho é o seguinte, a pessoa pode... a gente tem pães sem glúten saudáveis, tá? Assim, com pães melhores, que a pessoa pode fazer em casa. Agora, a gente pode também trocar, né? Trocar, dependendo do bolo aí também, um bolo mais saudável, aí tem várias receitas. Até aqui no meu Instagram, no link da bio, tem vários e-books aqui com receitas, né? Sem glúten. Então, a pessoa pode olhar lá e tem muitos bolo, né? Tem várias coisas. Então, pode trocar por alguns casos, né? Trocar por algum bolo, mas que seja um bolo saudável também, senão não vale a pena. E eu sou muito adepta da comida de verdade. Eu acho que a questão, igual o pessoal faz no né? De colocar uma macaxeira, colocar um inhame, a tapioca, às vezes com recheio, por exemplo, um ovo mexido, um frango desfiado, enfim, que fique uma refeição aí interessante, para que essa tapioca também, alimentos com muitas farinhas refinadas, não, isso aí também não vire muita glicose no sangue e não piore esse processo inflamatório, porque é outro problema, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu vou tirar a farinha de trigo, mas ela se entope de farinha de arroz, polvilho, amido de milho, enfim. Ela, no final das contas, ela trocou um produto inflamatório por outro, só que não com glúten, mas a questão da inflamação, ela não se resolve totalmente. Então, por isso que a gente recomenda fazer opções, substituições mais interessantes. Até tem preparações também que a pessoa consegue colocar aí café da manhã ou no horário de lanche numa boa, é tranquilo. Eu costumo dizer que a pessoa tem nesse diagnóstico uma oportunidade imensa de mudar a vida para melhor, né? Porque ela pode, sim, é claro que em várias coisas aí vai dar um certo trabalho, sim, vai ter transtorno, mas em questão de alimentação, ela melhora muito essa alimentação com comida de verdade, ela vai perceber que ela nem precisa de tantos industrializados assim, que às vezes até oneram bastante o orçamento, ela consegue com menos comer muito melhor e ter uma saúde muito melhor, né? Então, eu sempre falo, encare isso como uma oportunidade, porque pode ser uma boa oportunidade na sua vida de te livrar de problemas até piores que poderiam aparecer aí de saúde. Até você vai estar falando que a RDC 216 de 2015, né? Que foi colocada. E outra coisa que é uma perguntinha que apareceu também é quem tem intolerância a glúten tem a maior propensão a ter a deficiência na enzima lactase? Ou não existe nenhuma relação? Na verdade, assim, tolerância ao glúten é um termo até que a gente já nem usa mais. A gente usa a doença celíaca ou aquelas pessoas que têm a sensibilidade ao glúten não celíaca. O que é isso? São as pessoas que têm muitos dos sintomas da doença celíaca, mas na hora que elas fazem os exames, o diagnóstico não fecha e a gente percebe que com a retina elas melhoram. Então, essas pessoas que têm a sensibilidade ao glúten não celíaca, não quer dizer também que elas não se tornem, né, não venham a se tornar pacientes celíacos, tá? Por isso que elas também precisam de um acompanhamento. Agora, independente de ser um caso ou outro, quando eu leso o intestino lá na questão das vilosidades, como se fossem uns dedos, tá? Eu tenho como se fossem os dedos assim, o alimento vai vir, vai ter contato com toda essa questão aqui, que é onde vai ter absorção. Se eu tenho doença celíaca, quanto maior a gravidade, né, o maior o acometimento, menor essas velocidades vão ficando, né, fica mais ou menos assim, é como se essa parte aqui de absorção, ela ficasse completamente lesada, né, bem destruída até. Exatamente também nessa região onde eu tenho absorção dos nutrientes, eu também tenho produção de lactase que vai digerir a lactose. Então, em vários casos onde a gente consegue regenerar essa vilosidade futura e melhorar essa absorção, a gente também consegue resgatar, em alguns casos, essa produção de lactase para digerir a lactose. Então, isso é até um sinal, né? Realmente eu melhorei mais a ponto de melhorar essa função. Mas não quer dizer também, não dá para garantir, né, que a pessoa vai ter. E é muito comum até, né, que o celíaco tenha algum problema digestivo aí em relação ao leite por conta disso, né, principalmente da lactase, da lactose, pela falta de lactase. Entendi. Então, não está correto o termo intolerância a glúten, né? Sempre é doença celíaca. É doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaca. Intolerância é um termo que a gente já não usa mais, porque as pessoas falam, é celíaco.
Ah, não, é intolerante. Aí fica parecendo que, assim, dietinha tá moda. Então, isso aí já é um termo que realmente não usa mais. Entendi. Glaucia, e a última perguntinha é que perguntaram para mim foi o seguinte: a tireoide, doença de tireoide, quem tem, você falou da tireoidite de Hashimoto, existe mais alguma doença de tireoide que pode causar também gerar uma doença celíaca ou só tireoidite? Na verdade, a tireoide é autoimunes da tireoide, né? Eu falo que as autoimunes, elas se comunicam. Então, por isso que a gente sempre fala, se a pessoa tem uma, ela pode ter outras, né? E é por isso que é tão importante fazer esse controle aí, com todo, né? E até quando a pessoa tem, fazer rastreamento de outras, que a pessoa até tem, mas não tem um sintoma. Então, no caso especificamente da tireoide, a gente tem a tireoidite de Hashimoto e tem também a de Graves. Então, são casos aí que a gente já, se a pessoa já tem, já vale a pena fazer investigação. E às vezes percebe também investigação não só do doença celíaca, mas a gente pode investigar um diabetes autoimune, investigar outros. Se a pessoa, vamos supor que ela tem um problema de tireoide, ela queixa muito de uma dor articular, né? Ela queixa daquela falta de força, concentração, tal, a gente já vai rastreando aí, vendo o que a gente pode buscar além dessa questão da tireoide aí, que provavelmente tem mais alguma coisa. Ah, que ótimo. Glaucio, eu acho que acabou as perguntinhas hoje. Não, foi ótimo, a gente conseguiu acabar no. Aqui, se o celíaco fizer corretamente a dieta, não corre o risco, acredito que seja o risco, né? Se ele fizer a dieta direitinho, o risco dele de ter outros autoimunes diminui, né? Assim, fica uma coisa mais controlada, mas mesmo assim a gente vai mantendo o controle, né? O controle sempre tem que Risco de ter complicações aqui. É isso mesmo. assim, a pessoa com um intestino controlado, assim, a gente vai observando. Né? O paciente chega com o diagnóstico, a gente vai trabalhando aí com gastos para poder ter uma melhora aí do quadro que a pessoa apresenta e muitas das vezes já está com biópsia normal. Então, assim, isso mostra que realmente ele fez tudo o que ele tinha que fazer para controlar, mas ele tem que manter, não é porque ele fez e fala agora pode voltar a consumir o glúten. Não pode, ele tem que manter aquilo que né? E aí sim o risco de complicação diminui, mas tem que manter. Então, não tem que afrouxar, né? O que está fazendo, não. Stefânia está falando aí, muito bom. Obrigada pela participação também, Nataliane. Obrigada pela pergunta. Mas que não apareceu mais nenhuma perguntinha, não, né? Então, a gente sempre vamos resumir. Sempre olhar cosméticos, a vida social, né? Que não pode ficar, tem que ser, né? Tem que aumentar, né? A pessoa tem que aumentar, talvez colocar isso, né? Agregar as pessoas no seu estilo de vida, igual a Glaucia deu né? O exemplo. E sobre cosméticos, alimentação, diagnóstico, a tríade, exames sorológicos, endoscopia, biópsia, acho que quem não assistiu a live desde o início, acho que é importante. E os órgãos de ataque, não é só intestino, pode ser olhos, pode ser pele, principalmente, né? Mais alguma coisa, Glaucia, para a gente dar aquela resumidinha da doença celíaca? Pode ser articulação, pode ser sintomas psicológicos, psíquicos, né? Casos, por exemplo, de enxaquecas crônicas, esquizofrenia, depressão, falta de foco, concentração, depressão, hiperatividade, questões articulares, questões de tireoide, diabetes autoimune, enfim, na pele, né? Psoríase, então ter todo esse olhar aí, né? Não deixar de perceber isso. Acho que foi ótimo, né, gente? Acho que sim, né? Então, agradecer a participação de todo mundo. Eu acho que, querendo ou não, acho que a gente já contribuiu hoje mais um pouco, né, nessa questão de conscientização da doença celíaca, da campanha em Maio Verde, né, de que quanto mais cedo for feito o diagnóstico, melhor. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, aproveitar as informações dessa live para passar para algum parente que não acredita no diagnóstico, né, que precisa fazer o rastreamento e não quer, enfim, mostrar para os colegas de trabalho, na escola do filho, enfim, para que as pessoas tenham realmente uma informação e percebam que é possível ter controle, qualidade de vida, né, e
possível acreditar também que a gente vai ter dias melhores aí diante de tantos sintomas que às vezes muitos chegam questionando. A live vai estar dentro do Insta da Gláucia, vai estar no Insta da Bem Viver também, né? Agradecer a todo mundo, as participações. E é sempre muito bom, Gláucia, agradecer a Bem Viver, é meu nome, da Daniela. Agradecemos, né? Essa aula, eu falei que eu tive uma aula também dela antes, que eu não sabia um monte de coisa e fui aprendendo. E é sempre muito bom poder ajudar também. A gente está aqui todos os dias para isso, né? E é Não. bom. E muito bom contar com essa parceria, né, da farmácia também, ter todo esse cuidado nessa manipulação dos pacientes, que a gente precisa ter esse olhar, né, principalmente da manipulação aí, com esses insumos, né, ter todo esse cuidado. Então, muito obrigada também, né, por abraçar essa causa. Ah, com certeza. Estamos juntos, sempre, né? Sempre querendo promover saúde. Eu acho que é uma tríade: paciente, prescritor, farmacêutico. É aqui que nós estamos sempre juntando esforços para sempre ter a saúde das pessoas, né? Promover saúde, bem-estar, né? Convívio social, alegria. Acho que é isso, né? Acho que o mais importante disso tudo é conscientizar as pessoas que a vida tem que ser mais leve, né, Glaucio? Eu acho que é isso também, uma mensagem dessa live, né? Com certeza. Sempre mais leve, né? Por aí, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Vamos aí, gente. Né? Tchau, Então, tchau, gente. Boa boa noite noite. a todos. Tchau, tchau. Tchau.